Bom dia, irmãos. Uma alegria estarmos na casa do Senhor e começar com essa canção que nos faz lembrar que fomos chamados pelo Senhor, fomos enviados por Deus e pelo Espírito a gente tem como proclamar as maravilhas do Senhor. É por isso que a nossa igreja está aberta nessa manhã de domingo para proclamar as maravilhas do Senhor, para reunir aqui um povo que ama o Senhor, aí que está online conosco, um povo que ama o Senhor também e diz para Ele como é bom estar na presença dEle nessa manhã. Enquanto orávamos aqui com o Ministério de Louvor, nos lembrávamos que se estivéssemos num ano normal, nós não estaríamos com o nosso templo aberto. Normalmente, domingo de carnaval, nosso templo se fecha por segurança dos irmãos, não é? Mas o Senhor tem os caminhos dele. Nós podemos celebrar ao Senhor a bênção de um domingo chamado Domingo de Carnaval. A nossa igreja está aberta para cultuar ao Senhor. Amém, irmãos? Independente de qualquer circunstância que nos fez chegar até aqui, espiritualmente, é uma grande vitória estarmos no Domingo de Carnaval na cidade do Rio de Janeiro, com o nosso templo aberto, em culto público ao Senhor. Então, com gratidão no seu coração, porque você está aqui nessa manhã, entregue a Ele a sua melhor adoração, entregue a Ele o seu melhor louvor. Diga para Ele: Senhor, eu sou o teu povo, eu sou a tua igreja, e eu te adoro na beleza da sua santidade. Vamos ficar em pé e vamos dizer isso do Senhor através dessa canção. Eles chamaram, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é
Os remidos do Senhor. Quantos remidos do Senhor estão aqui? Aleluia. Você não pode
pode esquecer que você foi remido, comprado por bom preço. Desde que nada disso de você, o Senhor Jesus te comprou. Então, que eles, os remidos, deem graças. Vamos juntos, então? Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. É o Senhor que sacia a nossa sede dele mesmo. É o Senhor quem satisfaz a nossa fome dele mesmo. As fontes estão abertas para jorrar no Senhor nessa manhã. Então, se sacie na presença dele e diga: Senhor, não importa as circunstâncias, eu quero estar perto do Senhor para louvá-lo diariamente, todos os momentos da minha vida. Perto quero estar. Aos teus pés. Por quê? Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te louvarei.
importam as circunstâncias. Amém? Oremos. Nosso Deus, querido Pai, fazemos dessa canção uma oração, como nós declaramos que somente o Senhor nós vamos louvar. Quando não importa as circunstâncias, não importa o que nós passemos nessa vida, nosso louvor, a nossa adoração, a nossa dedicação seja dada somente ao Senhor. Neste domingo, ó Deus, em que nós sabemos que há uma procura desenfreada por uma alegria passageira em tantos locais da nossa nação. Nesse domingo, esse período de dias que as pessoas procuram o amor barato e inconsequente, que procuram viver de uma forma como se nada existisse depois ou em torno delas, nós te pedimos, Deus, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E te pedimos de modo muito responsável, de modo muito comprometido com as coisas do teu reino, da tua igreja. Ó Deus, o teu povo tenha a sabedoria de adorar o Senhor. Sabemos que sim, o Senhor está sobre nós e em nós. Que tenha misericórdia de cada um de nós. Quando Deus, nós nos aproximamos do Senhor, nos aproximamos do templo, estamos aqui, aqueles que estão em casa, com motivo justo, ó Deus, nós te pedimos que todos nós recebamos o teu favor, a tua graça. Nessa hora, Deus, nós te clamamos para a nossa energia, que o Senhor conhece cada parte, cada célula do seu corpo. Nós pedimos os cuidados médicos ali, os recursos disponíveis para a tua serva. Toma conta também de quem está cuidando dela, Deus. Te pedimos e clamamos mais uma vez pela recuperação, pela mente, pelo emocional do nosso irmão Heber, ó Deus, de toda a família, nessa fase que é um novo ciclo da vida. Nos lembramos de outros, ó Deus, que estão cometidos de Covid-19. Hoje pela manhã a gente tem mais notícias de alguns próximos de nós, ou então que a gente não tenha tanto contato, mas que chega pelas nossas mídias, que precisam do teu favor, ó Deus, nas suas casas e também no leito do hospital. Nosso Deus, nós colocamos esses nomes e todos que agora passam pela nossa mente, pelo nosso coração, sob os teus olhares, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que nos ama profundamente. É o Deus que o tempo todo, os teus gestos, as tuas ações provocam amor em nós. Obrigado, Deus, pela tua igreja reunida. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Limitados que somos, frágeis demais, que o Senhor possa nos acolher na manhã desse dia. Toma também, ó Deus, então sabemos ao Senhor dízimos, ofertas, o teu povo generoso, o teu povo espiritual, sim, quando tem compromisso com a tua casa, com o teu reino, e oferta de coração, entrega aquilo que é devido ao Senhor, sabedores que nada tem faltado em nossas famílias.
daqueles, ó Deus, ainda a porta de emprego, a resposta de um currículo, dá, ó Deus, a oportunidade de um novo ciclo profissional na vida. Nós declaramos ao Senhor que se nós, sim, louvamos ao Senhor, nós confiamos no Senhor e na força do Teu poder. Então responde, ó Deus, clamores, responde a oração que nós clamamos humildemente. Fazemos essa prece, oramos, te honrando, te servindo, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, se você quiser, fique à vontade. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está
que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja vinho na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Louvado seja o nome do Senhor, que nos faz firmemente repetir essa grande verdade. E que seja assim no nosso dia a dia, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos continuar recebendo do Senhor nessa manhã. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco nesta manhã. Amém, irmãos? Somos bem-vindos aqui na casa de Deus, nesse domingo atípico, nesse domingo em que, no trajeto de casa até aqui, algumas igrejas abertas, outras fechadas. E é diferente para todos nós. Estava lembrando essa semana, e a gente publicou na mídia da igreja, você deve ter acompanhado, a decisão difícil de como fazer pela primeira vez na história das nossas vidas, em que é um período de carnaval autorizado ou não, algumas cidades fazendo o que eles chamam dessa tipo de festa e outras não. É muito difícil. Mas aprove a Deus nós estarmos nessa manhã, e isso nos aquece o coração, ver o irmão ao lado, ver famílias inteiras reunidas. E eu vou confessar aos irmãos, é um privilégio, é uma alegria. E essa canção que nos prepara para a palavra nessa hora é uma canção bonita demais, mas que Abacuque compõe num momento de crise da vida. E eu fico imaginando que é muito difícil. Antes da mensagem, eu quero só me reportar a essa letra para dizer, é ruim, né? E você dá a volta pelo quintal, vai lá na videira, que eu tenho duas, e não tem uva ainda, irmão. É um negócio assim, né? Você fica esperando. E digamos que eu precisasse daquilo, ou que naquele sentido eu fosse totalmente dependente daquele fruto, irmãos, é uma situação difícil se a gente analisar essa profundidade. Mas a gente celebra o Senhor. A gente diz um para o outro, a gente se aquece, como diz os discípulos após a ressurreição de Jesus. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falávamos. Isso nos ajuda na caminhada, irmãos. Isso nos ajuda a seguir à frente. Porque cremos num amor que fez tudo. Amém? Cremos no amor que fez tudo. E o texto é, se eu posso assim chamar, o meu xará Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 5. Isaías 43, de 1 a 5, e tem todo um contexto, já a gente fala desse contexto, mas o recorte é proposital, para que a gente tire uma das expressões que eu diria que no livro de Isaías ela é muito peculiar, era muito extraordinária, uma expressão pequenininha, mas que nos remete a amor de Deus. E também a gente vai entender daqui a pouco por que falar de amor em uma manhã de domingo, dita como de carnaval, porque Isaías 43, de 1 a 5, nos faz, está sendo projetado, nos faz pensar nesse amor intenso de Deus pelo ser humano, falível, vacilante na fé, débil, pecador, mas que se volta para esse Deus Criador, e sim, foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Os 3 tempos da salvação. Isaías 43, versos de 1 a 5,
diz assim: mas agora sim diz o Senhor, Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Deus, nós oramos sobre a tua palavra, te agradecendo, ó Deus, essa palavra viva, que penetra até a divisão da alma, das juntas da medula, que discerne as intenções do coração, do pensamento, que continua, ó Deus, em tantas partes do mundo, transformando, modificando, aperfeiçoando, trazendo à tona a verdade que é Jesus e que transforma vidas em tantos lugares, que nos alcançou pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado a Deus, porque aqui, diante desse texto, nós temos a expressão de que o Senhor nos amou, e isso conforta, acalenta, nos dá ânimo, nos dá, ó Deus, uma vida na tua presença, para saber de que o Senhor continua e sempre estará nos amando, apesar de nós. Que eu diminua e que Cristo cresça no nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Um amor que fez tudo. Em tempos, sim, meus irmãos, e nós estamos vivendo, e isso nós falamos logo no início do culto, você ouviu a expressão de que nós estamos num domingo dito de carnaval, em um tempo difícil, apesar da pandemia, tudo muito ainda confuso, mas algumas pessoas, e falo num âmbito geral, tentando levar a uma vida à normalidade, mas que ainda nesse período desses 4 ou 5 dias, enfim, como as pessoas fazem esse tipo de comemoração, procuram sim, talvez o amor barato, com título, com a expressão de amor, relacionamentos fugazes, coisa que dá e passa, num tempo em que sim, e aí eu anotei a expressão de que as pessoas têm um barateamento das suas relações, sabia disso? De que o tempo que a gente vive é tão difícil, de que amizade de verdade ou construção de relacionamento entre nós custa caro, tem um valor muito, mas as pessoas vivem de modo inconsequente. Nós encontramos a expressão que está no verso da palavra de Deus, olha que coisa rica, eu te amei. Nos remete a tempos depois, quando a gente tem a palavra do evangelista João, o registro sagrado de que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus continua nos amando, e esse amor fez tudo. A obra da criação e até a obra da redenção, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, Deus fecha o ciclo com o envio de Jesus, dizendo: eu amei quem eu criei, continuo amando e provê o meio necessário. Se você deixou a sua Bíblia aberta, vai entender de que o profeta Isaías, e aí, claro, a gente teria que voltar muito, vou aqui dar uma pincelada com os irmãos, tem o seu chamado, em Isaías capítulo 6, ele mesmo se identifica e diz que o Senhor aparece para ele, ele tem uma visão extraordinária, e o texto vai nos remeter de que ele mesmo diz: ai de mim, que sou uma pessoa, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Senhor.
nessa construção desse relacionamento com Deus, Isaías entende que está num lugar que é santo, que está diante de um Deus santo, 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 e que ele não merece ou não deveria estar ali. Mas ainda assim Deus o chama para dentro, para um projeto maior, e a partir daí, todos os capítulos que antecedem o 41, o 42, são de oráculos, são de, advertências, são de repreensões, são de o acerto de Deus com esse povo. O movimento todo anterior é para dizer a condição moral e religiosa do povo que estava abaixo do que Deus gostaria que esse povo tivesse. E Deus ainda assim chama Isaías, e nesses grandes oráculos, nessas grandes orações ou repreensões, Deus usa a boca do profeta, e aí só a partir, olha que coisa, só a partir lá do 41, do 42, do 43, é que cessa as repreensões dos capítulos anteriores, é que cessa as expressões de Deus advertindo o povo da sua condição pecaminosa, da sua, afronta com seus pecados. E aí vem a grande notícia de que os exilados, está aí, os exilados estarão retornando à sua terra de origem. Deus planeja nesse sentido, cada gesto, cada ato dele, porque há uma promessa de livramento, é uma prova do amor de Deus, irmãos. É uma prova de amor de Deus. Mas hoje nós vivemos meio que, talvez, isolados, ou afastados, ou longe dos princípios de Deus. E vale a pena a gente olhar esse texto, porque desde o 1 até o 5, claro que o contexto é maior, mas há as ações de Deus em relação a esse povo, a esse ser humano, note bem, a esse ser humano que ele criou, tanto que ele diz que te formou, Jacó e Israel. Eu te remi. Ainda há pouco eu citei, irmãos, e vale a pena, talvez você não tenha esse quadro, eu tenho lá, posso te mandar, porque isso é doutrina, inclusive, batista, bíblica. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, sabia disso? Mas é um amor que o tempo todo trabalha por aquele que Deus, inclusive, envia Jesus, e por isso eu citei ainda há pouco o João 3,16, essa intensidade de amor que ele fez tudo. Qual a expressão de Jesus na cruz? Está consumado, não tem mais nada para fazer. Está consumado. Meus irmãos, o amor de Deus foi tão demonstrado na história, e a resposta é suficiente para todos os nossos temores, para o povo e para nós aqui também. Esse amor que fez tudo, e eu acho grande demais, eu acho interessante demais, veja a expressão de que esse amor que fez tudo, começa no verso 1, passa pelo 2 e continua dizendo no 3, das ações de Deus para o povo. Esse texto, então, ele não é só para aquela situação, esse texto ele é atemporal, invade hoje, em nosso próprio século, quando de novo as pessoas buscam amores, buscam situações para serem aceitas, buscam se realizar em coisas fugazes que passam, e o Eclesiastes, o Corrélite vai subir na tribuna e vai dizer, vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Ele vai discutir a vida para além de nós não olharmos e enxergarmos esse Deus Criador que nos ama profundamente. Os versos 1 e 2, irmãos, é a resposta de Deus para o povo para dizer, eu te formei, não temas, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Que coisa, tu és meu. Somos propriedade de Deus nesse sentido, porque Ele nos formou e nos remiu, providenciou o meio para nós sermos salvos. Mas me parece que o procedimento desse povo, nos capítulos anteriores, aí você teria que fazer a nossa jornada de leitura de Isaías, é sempre um afastamento, é sempre um distanciamento, é sempre um descolamento desse Deus que formou, que amou, que chama inclusive pelo nome. O texto ainda nos remete, irmãos, de que nas lutas ou nas lidas ou nos momentos difíceis, Deus estaria com esse povo, está com esse povo, está conosco. Acabamos de cantar aqui, cantamos desde o início do culto, a presença do Deus soberano. Esse Deus, essa semana eu cantei várias vezes, claro, sozinho, para ninguém reparar,
o ousado amor de Deus, aquela canção que a gente canta aqui, o ousado amor de Deus, o intrépido amor de Deus. Porque, meus irmãos, ele diz no 2 o que ele já reafirma no versículo 1, de que os momentos difíceis passarão e nós estamos passando. Talvez há amigos aqui, há irmãos que estão vivendo crises muito pessoais. Nós temos famílias da igreja que estão vivendo crises agudas e intensas. Você deve conhecer meia dúzia de gente que tem um problema talvez maior do que o seu, essa que é a realidade. Mas o 2 é uma garantia de que as águas virão, os rios virão, o fogo virá, mas nada acontecerá conosco. Amém. Então é preciso continuar crendo. E se você falar assim, qual a abordagem de hoje, pastor? Qual o objetivo de hoje, na manhã? É dar esperança, irmãos, de que o amor de Deus, ele fez tudo, não tem nada incompleto, não. Nós que somos incompletos, sem aceitar esse amor. Nós que ficamos capenga sem esse amor. Então, veja bem, nós precisamos sim não trocar, irmãos, esse amor de Deus por outro amor. Tem igrejas que fazem retiro, eu lembro, acho que de 7 ou 8 anos atrás, em que nós estávamos no retiro, e a gente falou isso, e é de verdade, os irmãos sabem disso. Começa um movimento na sexta que acaba na quarta, e na quarta a gente tem um resultado de noite em que vidas são perdidas, e que vidas são ceifadas, em que o ser humano, note bem, do alto da sua arrogância, da sua prepotência, comete coisas absurdas, e a vida, por causa de uma troca de um amor, por causa de uma desvalorização do olhar que ele é muito mais do que um corpo só, ele é corpo e alma, e a alma segue, mas tem gente que vive esses dias como se nunca viveram. Queridos, um amor que fez tudo, mostra as suas ações no versículos 1, 2 e 3. São ações, são gestos que fez pelo povo, que Deus fez pelo povo, não tenha dúvida disso. São ações que Deus, através da boca do profeta, está dizendo assim, eu vou os trazer para perto de novo. O versículo 5 diz, eu estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente, mostrando para o povo de que se esse povo estava fora da sua terra, se estava no exílio, se cada um em um canto separado, porque ainda há estudiosos que dizem que o exílio podia ser uma coisa muito branda, que eles tinham condição de se locomover, claro, em uma região muito grande. Há outros que diziam, não, havia um movimento de repreensão de um jeito ou de outro, esse povo estava longe da sua terra, mas diz o texto que Deus ia os ajuntar, e os congregar novamente, e os trazer para perto. Como nós precisamos ter nesses dias de coisas passageiras, não tenha dúvida, de um amor que fez tudo por nós e está completo. Mas muitas das vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções, ou então o que a gente sente de uma forma muito densa, isso pode nos confundir. E é do C.S. Lewis, aquele escritor cristão, a expressão de que, olha, embora os nossos sentimentos venham e vão, o amor de Deus nunca mudará. Os nossos sentimentos são isso, nós trocamos, nós muitas das vezes estamos assim, estamos acolá, os nossos sentimentos vêm e vão, mas o amor de Deus nunca mudará, nunca, nunca. Me parece que ele bebe do conceito, da ideia do escritor de Hebreus que diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, o mesmo, o mesmo. Meus irmãos, o amor que fez tudo, dá essa promessa que nós acabamos de dizer no verso 5. O povo estava disperso, ia ser realinhado, juntado, trazido para perto, para celebrar o Senhor na sua terra de origem. É promessa de Deus, ele diz, não temas porque eu estou contigo, eu trarei a tua descendência. Diz ainda que descendência da ideia de futuro, da ideia de continuidade, da ideia de que, sabe, o povo seria o mesmo, mas que Deus ia fazer isso. E aí o verso 5 nos dá duas coisas importantes que eu queria que o irmão
pensasse na sua realidade, da sua família, da igreja, sabe? Dos nossos afazeres, desse período difícil. Primeiro, a certeza da presença de Deus. Por que eu comentei da letra tão fantástica de Abacuque? Porque assim, irmãos, e eu acho que eu já compartilhei com os irmãos, é duro. Cantar essa celebração aqui, sabe, fazer isso é muito fantástico, é extraordinário demais. Mas quando a prova está vindo, quando na verdade os rios estão tentando nos afogar, quando as águas estão tentando nos submergir, quando o fogo está chegando perto, é difícil cantar essa declaração que Abacuque fez para a gente. Mas ele é um cara da terra que diz que ainda que não tivesse as ovelhas, ainda que não tivesse o produto da oliveira, ele se alegraria em Deus. Já Isaías, sendo boca de Deus, o profeta diz, eu estarei contigo. Ter essa certeza é o elemento da fé. Ter o elemento da fé é convivência, intimidade com Deus todo o tempo. Como eu tenho apelado, irmãos, como eu tenho apelado. Vou confessar para os irmãos no sentido genérico, tá? Para que ninguém fique constrangido. Dependente de Jardim Santíssimo, Nova Beré, como eu tenho falado no geral, que as nossas famílias, note muito bem, dentro das nossas casas sejam pequenas igrejas, seja um culto o tempo todo, porque senão a realidade do templo, a realidade desse culto ao Senhor passa a ser uma coisa legalista ou formal. Como seria bom se todos nós fôssemos espirituais o tempo todo, para não dar brecha às tentações. Texto que eu dividi pela manhã com os irmãos, se você não recebeu, por favor, entre em contato comigo. Para que a gente não dê brecha nenhuma tentação, porque, volto para o texto para dizer, a promessa é de certeza da presença de Deus, e a segunda é de um realinhamento, de voltar para perto, do povo ser de novo congregado junto, já que eles estavam dispersos. Eu quero quase caminhar para o fim, irmãos, porque todos nós precisamos talvez fazer oração. Eu fiz o recorte aqui de uma oração do necessitado, um pedacinho só, em que ele declara para o Senhor, ajuda-me a fazer a declaração de amor por ti, a quem não vejo, e a meu irmão a quem vejo. Uma oração do necessitado, da pessoa que depende desse amor que fez tudo. Ele segue na sua oração dizendo que eu declare amor também à minha mulher, ao meu esposo, ao meu netinho, ao meu filho, enfim, ajuda-me, ó Deus, a criar uma atmosfera de amor em casa, no trabalho, na igreja, em conexão com o Espírito do Evangelho, para o bem de todos, inclusive para o meu bem próprio. Livra-me de um amor barato, sem aproximação, sem ação, sem sacrifício, sem gestos, sem gastos, sem perder o tempo, sem suor, sem lágrimas. Ele está dizendo de que ele precisa ser ouvido por Deus. É uma oração aqui do necessitado. Meus irmãos, eu caminho para dizer para os irmãos que o amor que fez tudo por nós, e por isso nós louvamos ao Senhor, abrimos nesse domingo pela manhã, saímos das nossas casas, cultuamos a Deus. Quem está online, amém, que bom também, que seja um culto mesmo. O amor que fez tudo, irmãos, nos traz de longe para perto. O amor que fez tudo nos traz de incrédulos para crentes. O amor que fez tudo por nós nos traz de apáticos para avivados. Amém? Esse tempo está passando. Covid já vai. Outras coisas virão. Mas esse amor, ele nos envolve. E nos envolvendo, nos faz a ter compromissos com as coisas que são eternas. Então, mais uma vez, o amor que fez tudo, ele nos traz de longe para perto, e por isso que o irmão, a irmã está aqui. O amor que fez tudo, irmão, nos traz de uma vez incrédulos, sabe, completamente descrentes, para pessoas crentes no Senhor. O amor que fez tudo nos traz de apactos, de gente, sabe, sem esperança nenhuma, distante mesmo, mas para ser avivados do Senhor e na força do teu poder. Que o Senhor, sim, irmãos,
possa nos preencher, irmãos, e que a gente não busque o que muitas pessoas estão buscando nesses dias. Uma paixão desenfreada que passa, um prazer efêmero e que lá na frente amarga a consequência do seu pecado. Que o Senhor continue, sim, irmãos, tendo misericórdia de nós. E como diz a oração do necessitado, não me deixes abrir mão do amor, não me deixes relaxar na prática do amor, não me deixes abandonar o meu primeiro amor, aquele amor inicial, intenso, que me dominou e me te trouxe até o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
desta semana. Vamos passar por situações, problemas, situações de água querendo nos afogar, fogo querendo nos queimar. Precisamos nos lembrar do grande amor de Deus, que falou que se passássemos, Ele nos livraria, estaria conosco, nos faria mais do que vencedores. Amém? Que toda celebração que estivermos aqui no templo sirva de gás para que nós possamos viver a nossa semana firmados naquilo que o Senhor nos entregou quando estamos aqui. Bem, irmãos, estamos chegando quase ao final do nosso culto abençoado dessa manhã. Temos um aviso muito importante. Atenção, mulheres que estão online, mulheres que estão aqui presentes. Já queremos aquecer seu coração para algo que o Senhor vai permitir em nome dele, cremos. 2 dias muito especiais para nós, mulheres. O Senhor quer derramar dele nas nossas vidas. Assista esse vídeo, depois a gente fala mais um pouquinho. Expectativa. Vamos ou não vamos, Dani? Se não vamos, tudo bem, não tem problema. Então eu falo daqui, né, Giovana? E às 11 horas, né? Às 11 horas o vídeo vai estar na nossa rede social. Então, ficou na expectativa do vídeo? Facebook e Instagram da igreja, às 11 horas a gente está liberando essa divulgação. Congresso Mulheres Plenas em Deus, 6 e 7 de março, está logo ali chegando. E você, mulher querida, é especialmente convidada para este evento, onde o Senhor vai derramar dele, a plenitude dele nos nossos corações. Teremos 2 noites especiais, com 2 irmãs que trarão a palavra do Senhor aos nossos corações, entre outras atividades. O congresso está recheado. Então, mulher cristã em missão, todas as mulheres, separem na sua agenda, comece a aquecer seu coração. 6, sábado, 7, domingo, às 19 horas. E atenção, igreja, neste domingo, o culto de celebração será às 19 horas, culto do congresso, tá? 6 e 7 de março, congresso Mulheres Plenas em Deus. O que você vai fazer? Pegar a divulgação que você vai ver lá no Facebook, no Instagram da igreja, e compartilha para todas as suas amigas. Vamos disponibilizar também no WhatsApp da igreja para que você possa compartilhar no seu grupo de WhatsApp aí das suas amigas. E aí você vai ficar sabendo ao longo desses próximos dias todos os detalhes para participar desse congresso. Já agenda, tá bom? Pastor. Meus irmãos, o culto está encerrando. Meus irmãos, o culto está encerrando. Muito bem. A gente chega lá. Olha que casal de um aqui. Espetáculo. Gente muito boa, vocês dois. Mas todos aqui são gente boa também do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, à noite nós não temos celebração. Você viu os uniformes da igreja. Está tudo muito estranho. Então, esteja com a sua família, faça seu culto particular. Enfim, cada igreja tem uma realidade diferente, cada bairro tem uma realidade diferente. Entenda isso. É o meu pedido para os irmãos nessa manhã. Nós temos na saída a parte do culto ao Senhor de entrega de dízimos e ofertas que você faz na chegada e na saída. Há outro gasofilaço que nós já estamos nos movimentando para missões mundiais que já começa também. Esteja orando por isso. A igreja tem sido operosa, a igreja tem chegado junto. Claro que nós precisamos nos aperfeiçoar, mas para a gente ter ideia de que o reino de Deus é maior do que a gente muitas vezes pensa. Então, ore sobre missões, esteja junto, participe, e aí você tem um outro gasofilaço ali que tem a ver com missões também. Nós estamos encerrando, e o meu outro pedido é sobre as nossas leituras bíblicas. A irmã Delvânia tem mais ali um registro da nossa parte do que a gente já iniciamos praticamente Hebreus, e vamos na sequência. Então, essa maneira, irmãos, eu acho que os irmãos me perguntaram ainda, é uma maneira gostosa de você entender
a Bíblia, ao invés de fazer uma leitura que eu chamo de cansativa, muitas das vezes você pega uma parte de genealogia e acaba abandonando a leitura. Então, entenda que isso ajuda a gente a se fortalecer, inclusive porque você pode ler outros livros em paralelo também. Nós estaremos na quarta-feira juntos, estarei com os irmãos. Não é uma quarta-feira cinza, é uma quarta, na verdade, mantida, sustentada pelo Senhor, porque estaremos aqui por inteiros. Amém? Quarta, estamos aí. Acompanhe todos os informes da igreja. Celebre o Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Mas antes da oração, mesmo em pé, Dani, você consegue botar essa letra? Vamos fazer com um exercício. Só vou quebrar essa sequência, porque eu estava ali me segurando para não chorar na hora dessa canção. A gente mudou, o Zé mudou, porque eu citei o usado amor. Queria ler com os irmãos. Eu não sei quem fez a letra, mas a gente, quando canta, talvez a gente não repare, a gente não vai cantar. Eu pedi só para o ministério fazer o fundo musical para a própria canção. A gente consegue colocar a letra de, sabe, desse ousado amor, irmãos. Vamos juntos? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom para mim. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ó, que deixa nas 99 só para me encontrar. Não posso comparar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém? Amém. Só queria que você saísse com essa parte do impressionante, incrível, ousado, infinito amor de Deus. Que Ele mesmo te abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, amor que nos alcançou, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, amor que nos trouxe para perto, e que, somado à graça do Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, nos trouxe vida e vida em abundância. Quando as consolações do Espírito Santo são concretizadas no nosso coração, na nossa vida, tudo fica bem. Que essa certeza permeie nosso coração, dos irmãos aqui no templo, dos nossos irmãos e amigos online, e que toda a igreja do Senhor diga amém, amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor.